Olá, turma. Sou o professor Glaucilei, iniciando mais uma etapa do nosso ensino com uma aula de física, agora no caderno de atividade autorregulada número 2 da primeira série, o segundo bimestre. O filósofo grego Aristóteles acreditava que um corpo só pode permanecer em movimento se existir uma força atuando. Nós que nascemos com a física aristotélica também pensamos assim. Para existir movimento, algo tem que estar empurrando esse corpo. Se for um carro, deve ter um motor funcionando. Se for, por exemplo, uma bicicleta, uma pessoa deve pedalar vigorosamente para ela se movimentar. Então a gente nasce com essa ideia que só existe movimento se uma força atuar sobre um corpo. Mas o cientista italiano Galileu Galilei, ele chegou com ideias revolucionárias sobre o movimento. Se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Agora, uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças, o corpo continuará a se mover indefinidamente em linha reta, ou seja, movimento retilíneo, com velocidade constante. Isso foge do nosso senso comum, pois acreditamos que, cessando a ação das forças, o corpo para. É isso que nós observamos no dia a dia, mas nós não temos ambiente e condições que forneçam algo que contradiz essa ideia de que quando a força deixa de atuar, o corpo continua em movimento, ele não para. Então, para isso, vamos ver um vídeo para a gente ter essa ideia. Aqui então vamos mostrar um experimento em que um garoto vai empurrar o sofá. Quando ele deixar de empurrar o sofá vai andar uma certa distância, vai adquirir uma certa velocidade e ele vai parar porque a força do garoto deixará de atuar. Essa é a nossa ideia. A força deixa de atuar, o corpo para. O garoto empurrou, o sofá andou uma certa distância e depois parou porque a força dele deixou de atuar. Vamos imaginar, por exemplo, que agora entre o sofá temos uma superfície bem lisa, encerada de madeira e o garoto vai também empurrar o sofá. Então, quando ele empurrar, vamos observar o que vai acontecer. O que vocês observam? Quando o sofá foi empurrado, nós observamos que ele foi uma distância mais longa. Usando a nossa régua aqui, ele foi em torno de 2,5 metros a partir dessa extremidade. Então ele foi mais longe um pouquinho. Então a gente começa a perceber o seguinte, que eu apliquei a força, o corpo foi mais longe e ele continuou a deslizar e certo que ele parou num determinado ponto, depois que a força deixou de atuar, mas ele foi mais longe do que da primeira vez. Então a gente vai ainda mais à frente, vamos trocar a superfície de contato entre esses corpos, colocar uma superfície ainda com menos atrito, ainda mais lisa do que a madeira. Então, se nós trocarmos a superfície de madeira por uma superfície de gelo que tem ainda menos atrito entre o sofá e ela, e se nós aplicarmos a força nesse sofá, espera-se que nesse experimento o sofá ainda vá mais longe, pelo fato dessa superfície ser extremamente lisa. Então, o garoto empurra e a distância percorrida chega a quase 8 metros, bem maior que a distância quando estava sobre a superfície de madeira. Então, o que nós podemos concluir é que quando o sofá deslizou, ele não ficou livre de ação das forças. Uma outra força atuou sobre ele, que, por exemplo, é uma força que veremos mais a seguir, que seria a força de atrito, a força de contato entre superfície. Então, quando o sofá foi deslizando, a força de atrito atuou no sentido contrário, impedindo com que ele continuasse a deslizar indefinidamente em movimento retilíneo e com velocidade constante. Então, com isso, a gente fica com essa ideia de Galileu Galilei, cessando a ação das forças, uma vez um corpo em movimento, ele continua em movimento. Então, quando esse sofá estava se deslocando, não havia força atuando sobre ele, mas uma força justamente no sentido contrário. Ainda Galileu Galilei elaborou o conceito de inércia. Inércia seria a propriedade da matéria, de um corpo, de manter seu estado, seja de repouso, se ele estiver em repouso, seja de movimento retilíneo uniforme, se ele estiver em movimento. Então, aqui nesse primeiro nós temos uma moeda em repouso sobre uma folha de papel que está sobre um copo.
Se nós puxarmos a folha de papel com tal velocidade em que a moeda não acompanhe o movimento da folha de papel, puxando vigorosamente a folha de papel, ele irá cair dentro do copo, afirmando assim a ideia de que um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Agora, nessa segunda situação, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. A pessoa dentro do veículo, ela estava em movimento, o veículo parou, mas por inércia a pessoa foi lançada para frente, porque se ela estava em movimento, então ela deveria continuar em movimento. Para evitar dela ser lançada para frente, é para isso que existe o cinto de segurança. A mesma coisa aqui embaixo, um cidadão de moto, ele colige contra um muro, então ele é arremessado para frente justamente pelo mesmo motivo. Se ele estava em movimento, por inércia, ele continuaria em movimento. E uma vez vendo o conceito de inércia, a gente pode, e uma vez conhecendo o que é inércia, a gente pode de vez conceituar massa. A massa nada mais é do que a medida da inércia de um corpo. A inércia de um corpo é medida por uma propriedade associada ao corpo que se convencionou chamar de massa. Então aqui nós temos um caminhão e temos um carro comum. Então é mais difícil tirar o caminhão do estado de repouso do que tirar o carro do estado de repouso, justamente porque a massa desse caminhão é maior do que a massa desse caminhão. Então, se nós vimos que inércia é a propriedade de um corpo permanecer em repouso até que uma força atua sobre ele, então se você vai empurrar um caminhão, é muito mais difícil tirá-lo do estado de repouso do que tirar um carro comum de passeio do seu estado de repouso. Consequentemente, então a gente diz que a massa do caminhão é maior do que a massa do carro. Então, por isso que essas duas palavras estão associadas, inércia e massa. Massa seria a medida da inércia de um corpo. Os conceitos de inércia, de repouso e de movimento foram aceitos pelo físico inglês Isaac Newton e traduzidos em sua primeira lei de movimento, que foi chamada Primeira Lei de Newton. Essa primeira lei de Newton é aplicada a partículas livres de forças. O que nós entendemos como partículas livres de forças? A primeira situação seria nenhuma força atuar sobre a partícula. Essa seria uma situação ideal, o que é praticamente impossível. A outra situação seria a força resultante ser nula, ou seja, a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo seja igual a zero. Então, a primeira lei de Newton, ela diz que uma partícula livre de forças ou permanece em repouso ou permanece em movimento retilíneo uniforme. E ela só sai de seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme a menos que uma força externa atua sobre ele, de tal forma que possa alterar a sua velocidade. Mas uma lei importante de Newton seria sua terceira lei, chamada de ação e reação. Sempre que um corpo A exerce uma força sobre outro corpo B, por exemplo, esse corpo B exercerá sobre o primeiro, ou seja, exercerá em A, uma força de mesmo módulo, ou seja, de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. Quando nós andamos, por exemplo, nós empurramos o chão para trás. Isso seria ação. Reação, o chão empurra nós para frente, de tal forma que nós podemos caminhar. Uma outra situação seria o seguinte: uma bola colide com o rosto de uma pessoa. Então, ação, a bola exerce uma força sobre o rosto da pessoa. Reação, o rosto da pessoa exerce uma força sobre a bola. Então, isso explica, por exemplo, até mesmo como que é possível um ônibus espacial viajar no espaço onde não tem ar, somente vácuo. Então, acontece porque nós temos aqui nessa imagem sistema do ônibus com o foguete. Do foguete expelindo gases para trás, seria ação, reação, o gás empurra o conjunto todo pela frente. Então, o foguete expele gás para trás e o gás empurra o foguete para frente. Então, seria a ação entre o foguete e entre o gás, sempre interação entre dois objetos, entre dois corpos, entre duas partículas. Você conseguiria explicar como esse conjunto aqui, composto por um tipo de skate e um ventilador, conseguiria andar? Se ele fosse andar, andaria para a esquerda ou andaria para a direita? A gente percebe aqui, por esses desenhos, que está ventando aqui para a direita. Então, o ventilador empurra o ar para a direita. Ação. Reação.
o ar vai empurrar o ventilador para a esquerda. Então, como o ventilador está fixo aqui na sua base junto do skate, ele irá se deslocar para a esquerda. Então, a ação e reação explica como que esse conjunto aqui iria se deslocar. Aí nós temos alguns tipos de força que surgem através do conceito de ação e reação, dessa terceira lei de Newton. A primeira força seria a força normal. Então aqui nós imaginamos um bloco sobre uma determinada mesa. Primeiro, ação, a mesa empurra o bloco para cima. Reação, o bloco empurra a mesa para baixo. Então, a ação e reação atua sempre aos pares e sempre tem a interação entre dois corpos. No caso aqui, a interação é entre o bloco e a mesa. Também temos uma força muito importante chamada força-peso, que seria a força exercida pela Terra sobre os corpos em suas proximidades. Aqui temos um determinado corpo. Então, nós temos aqui também esse princípio de ação e reação. Então, a ação, a Terra atrai essa esfera. Reação, a esfera atrai a Terra. Então, a gente pode estar falando, por exemplo, que a Terra atrai a Lua, ação. Reação é que a Lua atrai a Terra. As marés, por exemplo, seria aí uma consequência dessa reação de atração da Lua em relação à Terra. Mas qualquer objeto também isso acontece. Então, se nós estamos aqui sobre a superfície terrestre, a Terra nos atrai, ação, reação, nós atraímos a Terra. Mas é claro que quando nós temos um par de ação e reação, sempre acontece em corpos diferentes essa ação. Então, os efeitos também são diferentes. Sobre a atividade 1, as estatísticas indicam que o cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidente. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a... Então, nós vimos em situações anteriores, se um carro colidir, por exemplo, com um muro, o motorista é arremessado pela frente porque ele não estará usando o cinto de segurança para parar junto do carro. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Essa seria a lei da inércia, que diz que uma partícula livre de forças ou permanece em repouso ou permanece em movimento retilíneo uniforme. Então, se os passageiros estão dentro do veículo e esse veículo colide, eles podem ser arremessados para frente justamente porque um corpo, uma partícula, permanece em movimento retilíneo uniforme. Então, são lançados para frente por inércia. Então, para evitar isso, para ele parar junto com o carro, ele tem que usar o cinto de segurança para não ser arremessado para frente. Então, fisicamente, a função do cinto está relacionada com a primeira lei de Newton. Lei de Snell não seria, porque lei de Snell é sobre óptica. Lei de Ampère seria sobre eletricidade, assim como lei de Ohm. E a lei de Kepler nós já vimos anteriormente. A respeito do conceito de inércia, assinale a frase correta. Um ponto material tende a manter sua aceleração por inércia. Então, um ponto material não tende a manter a sua aceleração por inércia, tende a manter sua velocidade vetorial por inércia. Uma partícula pode ter movimento circular e uniforme por inércia. Não, uma partícula pode ter movimento retilíneo e uniforme por inércia. O único estado cinemático, o único estado de movimento que pode ser mantido por inércia é o repouso. Repouso é um deles, mas não é o único. O movimento também, no caso o movimento retilíneo uniforme, pode ser mantido por inércia. Não pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força. Isso é mentira porque se uma força deixar de atuar sobre um corpo, esse corpo continua em movimento retilíneo uniforme. A velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter por inércia. A força é usada para alterar a velocidade, não para mantê-la. Ou seja, na ausência de forças, um corpo continua em velocidade constante, com um movimento retilíneo e uniforme. Força serve para aumentar a velocidade, para fazer ele diminuir a velocidade, ou para esse corpo parar. Ou se esse corpo estiver em repouso, a força serve para ele tirar o estado de repouso. Então essa seria a alternativa correta. A velocidade de uma partícula tende a se manter por inércia e a força é usada para alterar a velocidade, não para mantê-la. A alternativa é a correta. No arremesso de peso, um atleta gira o corpo rapidamente e depois o abandona. Se não houver influência da Terra e desprezarmos a resistência do ar, a trajetória do corpo após abandonado pelo esportista será
Bom, se o corpo está girando, um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme. Então, a trajetória desse corpo será uma linha reta, será reta letra B, que seria a resposta correta.